Uma hora o dólar está subindo, outra hora está caindo. Você sabe a origem destes movimentos? É isso que nós vamos tentar entender no vídeo de hoje. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos entender por que o câmbio faz esses movimentos. Uma hora o dólar está subindo, outra hora o dólar está caindo. Vamos entender a origem e os motivos principais de por que isso ocorre. Primeiro a gente tem que entender o conceito, antes de tudo, do que são os títulos públicos federais, que aqui a gente vai usar a abreviação TPFs, os títulos públicos federais. O que eles consistem? Pessoal, muitas vezes o governo ele gasta mais do que ele arrecada. Quando isso acontece na nossa vida familiar, no nosso planejamento financeiro pessoal, o que ocorre? A gente precisa pegar dinheiro emprestado. E com o governo isso não é diferente. Então, quando o governo gasta mais do que ele arrecada, ele tem que pegar dinheiro emprestado. E como que o governo pega dinheiro emprestado? Ele emite títulos públicos federais, os TPFs. Então, na imagem que está aparecendo na tela de vocês, dá para ver muito bem essa dinâmica, onde uma pessoa que tem dinheiro guardado e quer investir para receber uns juros em troca, ela pode optar por comprar títulos públicos federais, então compra TPFs. Com isso, ela empresta dinheiro ao governo, que é quem está precisando de dinheiro emprestado. Em troca, o governo emite um título público federal, que é um título contendo os critérios do empréstimo. Então, a taxa de juros, que a gente vai ver que é baseada na taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros aqui do Brasil. Então, os títulos públicos federais vai estar dizendo ali os juros, o prazo de vencimento, entre outras características. Então, o título público federal nada mais é que um título que contém as características desse empréstimo. Então, o governo emite esse TPF, esse título público federal, e vende para a pessoa. No final do período, a pessoa vai receber o dinheiro que ela investiu, ou seja, o principal, mais uns juros por ter emprestado o dinheiro ao governo. Então, essa é a dinâmica dos títulos públicos federais. E como que isso afeta no câmbio? Vamos ver agora na sequência nesses slides. Bom, pessoal, a gente tem que entender que para investir em títulos públicos federais, você precisa possuir dinheiro, valores monetários em reais, então denominados aqui na nossa moeda nacional, no real. E por que isso é importante? Porque os grandes players, os grandes agentes internacionais, eles muitas vezes investem em títulos públicos federais aqui no Brasil, porque só em países desenvolvidos eles vão acabar pegando taxas de juros muito baixas. Como o Brasil tende a ter taxas de juros maiores, e isso é atrativo para os grandes fundos de pensão do exterior, enfim, grandes investidores internacionais, para eles acaba às vezes sendo atrativo investir aqui no Brasil. Só que para investir nos títulos públicos federais aqui do Brasil, esses agentes internacionais precisam ter reais. E o que isso acontece? Eles vão trocar lá seu dólar, seu euro, vão fazer esse câmbio na troca pelo real. Então, a maior demanda pelo real, para poder investir em título público federal, faz o real se valorizar. Então, lei de oferta e demanda. Quando os agentes internacionais passam a demandar bastante real para poder investir em títulos públicos federais, isso faz o real se valorizar. Então, esses grandes players, quando eles vão investir em títulos públicos federais, ou se o Brasil está, por exemplo, tendo um desempenho bom na Bolsa de Valores, as ações estão valendo muito, e os agentes internacionais querem investir aqui na Bolsa do Brasil, é a mesma lógica. Eles têm que ter reais para investir aqui na B3, na Bolsa do Brasil, para ter acesso ao investimento em ações de capital aberto aqui no Brasil. Então, eles têm que fazer esse câmbio, trocar as moedas locais deles pelo real. Isso tende a fazer o real se valorizar. Então, quando os títulos públicos federais estão rendendo bem, ou quando a Bolsa aqui do Brasil tem uma perspectiva boa no futuro, a tendência é que venham mais recursos, tenha um fluxo maior de recursos para o real. Mas o contrário também é válido. Então, se tem muita gente solicitando resgate dos títulos públicos federais aqui no Brasil, então os agentes econômicos do exterior estão resgatando os TPFs, os títulos públicos federais, eles vão receber esse resgate em reais, mas logo na sequência vão fazer o câmbio inverso, vão trocar os seus reais pelas suas moedas dos seus países de origem, euro, dólar, enfim. Então, essa menor demanda pelo real tende a fazer ele se desvalorizar. Então, quando que o real vai ter essa menor demanda? Quando os títulos públicos aqui do Brasil estiverem rendendo pouco, porque daí os agentes internacionais provavelmente vão tirar esses recursos dos títulos públicos aqui do Brasil, onde tem um risco maior, e vão investir, se é para render pouco, investir em um país mais seguro pelo menos, porque o Brasil tem um alto risco, como a gente sabe. Então, os títulos públicos federais são esse balizador. Quando os títulos públicos federais estão rendendo pouco em comparação com outros países, a tendência é que os agentes internacionais resgatem esses títulos públicos ou deixem de investir neles, e quando isso acontece, eles pegam seus recursos que eles vão receber do resgate em real, por exemplo, e trocam pelas suas moedas, o que tende a fazer essas moedas se valorizarem frente ao real, ou seja, o real tende a se desvalorizar nesse cenário. Para entender melhor essa dinâmica, vamos olhar aqui com um efeito comparativo em um exemplo hipotético na comparação de juros entre Brasil e Estados Unidos. Então, na tela de vocês está aparecendo o exemplo hipotético 1, onde os títulos públicos federais aqui do Brasil estejam rendendo juros de 8% ao ano. Já os títulos públicos da dívida americana, nesse exemplo hipotético, estariam rendendo apenas 0,5% ao ano.
O que isso cria? Isso cria um diferencial de juros alto. É o carrego que a gente chama, essa diferença entre os juros pagos aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos ou em outro país. Então, o diferencial de juros alto, isso faz os títulos públicos federais brasileiros ficarem mais atrativos. Para investir em título público brasileiro, precisa de real. Então, os países, agentes internacionais, demandam mais real. O real tende a se valorizar. Mas vamos dar uma olhadinha no exemplo hipotético 2 agora, pessoal. Onde os títulos públicos federais, nesse exemplo hipotético, estão rendendo juros de 2% ao ano somente. E os títulos públicos federais americanos, nesse exemplo, rendendo 1% ao ano. Isso significa que há um diferencial de juros baixo. O Brasil está rendendo 2%, Estados Unidos 1%. Mas os Estados Unidos é muito mais seguro que o Brasil. O Brasil tem um risco muito maior que os Estados Unidos. Então, os investidores, mesmo o Brasil rendendo um pouquinho mais, acaba para eles não valendo a pena. Se é para render 1% a mais ou a menos, melhor botar nos Estados Unidos, que é mais seguro na visão desses agentes internacionais. Então, quando o diferencial de juros entre o Brasil e países desenvolvidos, por exemplo, está baixo, os títulos públicos federais brasileiros ficam menos atrativos, porque eles são mais arriscados e estão rendendo só um pouquinho a mais. Então, títulos públicos federais, nesse cenário hipotético 2 aqui, ficam menos atrativos. Isso cria uma menor demanda pelo real, porque tem menos gente querendo investir nos títulos públicos, menos agentes internacionais demandando o real para poder fazer esse investimento. Então, menos demanda pelo real, o real tende a ser desvalorizado nesse exemplo hipotético 2 aqui. Até por isso, quando a Selic estava em 2% ao ano aqui no Brasil, patamar na mínima histórica, o câmbio deu essa disparada para cima de R$5 que a gente viu, chegando a bater até 5,80 em um determinado momento. Por quê? O diferencial de juros, entre outras coisas, mas o diferencial de juros estava muito baixo. E não só isso é importante, pessoal, porque adianta o país ter um juros extremamente alto, só que um grande risco de não estar honrando com o pagamento. Pô, o juros está maravilhoso, mas você vai investir nesse país que tem alta chance de dar um calote? Essa é a questão do risco fiscal, que nós vamos dar uma olhadinha agora. Então, o que é o risco fiscal? Dentro desse exemplo hipotético, que os títulos públicos federais aqui no Brasil, por exemplo, estejam rendendo 14% ao ano. As pessoas vão pensar, olha, os juros estão bons, porém o governo vai me pagar? Então, a gente analisa o quê? Qual que é o tamanho da dívida desse país? Ela é muito grande? Ela é pagável? Qual que é a perspectiva? O país está fazendo reformas para tentar melhorar essa situação da dívida ou ele está gastando mais? Que isso cria um efeito bola de neve para ter mais dívida. E a gente analisa muito isso da dívida pelo PIB. Qual é o tamanho da dívida perante tudo que aquele país consegue produzir, que seria o PIB, o Produto Interno Bruto, que é um indicador de atividade? Então, o país está conseguindo produzir quanto perante a sua dívida? Então, a gente analisa aqui no Brasil. Dívida bruta do governo geral fica em 83,8% do PIB em julho. Mostra o Banco Central. Então, uma dívida em relação ao PIB bem elevada, acima de 80%. Então, já começa a ter que ter um juros maior para valer a pena correr esse risco. Então, quanto maior for a dívida de um país em relação ao seu PIB, maior é o risco fiscal dessa nação. Isso também envolve uma análise do futuro, se tem alguma perspectiva de melhora nessa situação. Além disso, pessoal, não adianta um país estar pagando um juros nominal muito alto, sendo que o juros real, que é basicamente os juros descontados da inflação, está negativo, por exemplo, ou estar muito baixo. Então, além dos juros total que esse país paga, também é importante avaliar a inflação dele, porque de repente os juros pode estar alto, mas o preço de tudo está subindo em um patamar acima disso. Então, mesmo você investindo com juros altos, a inflação consegue ser maior ainda e mesmo assim no período você consegue ter a perda do poder de compra da sua moeda. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em mais um exemplo hipotético 3, onde o Brasil, por exemplo, está tendo uma inflação muito grande, de 2 dígitos, inflação de 12% ao ano neste exemplo hipotético. E os títulos públicos federais do Brasil, nesse exemplo, estejam pagando 10%. Na taxa de juros nominal, tudo bem, os títulos públicos do Brasil estão pagando 10%. Mas a taxa de juros real, que é basicamente a taxa de juros descontada da inflação do período, ela está em aproximadamente menos 2%. Então está com uma taxa de juros real, que é a taxa de juros descontada da inflação, negativa em menos 2%. Tudo bem, então o Brasil está pagando 10%, os títulos públicos aqui do Brasil. Vamos pegar um exemplo par, de mais ou menos o mesmo desenvolvimento. Vamos pegar a Rússia aqui. A Rússia está pagando 7% os juros dela nos títulos públicos federais desse país. Porém, a inflação lá, nesse exemplo hipotético, é de 5% no período. A taxa de juros nominal da Rússia é de 7%, mas a taxa de juros real, que é a taxa de juros de 7%, a nominal, descontada da inflação de 5%, dá aproximadamente 2%. Então, a taxa de juros real, que é a taxa de juros descontada da inflação, dá positivo 2%, enquanto que no Brasil dá negativo 2%. Então, mesmo o Brasil tendo títulos públicos pagando 10% e a Rússia tendo título público pagando 7%, que é menos do que 10%, ainda assim, tendo em vista a taxa de juros real, vale mais a pena para os agentes econômicos internacionais aplicarem na Rússia, na perspectiva da taxa de juros real,
porque mesmo pagando menos juros, perante a inflação, descontada a inflação, o juros real é de 2%, enquanto que no Brasil, o juros real, que é os títulos públicos rendendo 10%, descontado da inflação de 12%, dá menos 2% aproximadamente. Então, além disso, é importante avaliar a inflação no período, porque nós temos que levar em conta a taxa de juros real. Então, esses são os fatores principais que influenciam no câmbio. Quanto que o país está pagando de juros para atrair capital para a moeda dele, para poderem aplicar nesses títulos públicos. Isso cria justamente a demanda pela moeda do país, o que faz com que ela se valorize. Além da questão da bolsa de valores. Se as empresas no país estão desempenhando bem, os agentes internacionais vão querer investir nessa bolsa, se tiver perspectiva de lucro futuro. Porém, para investir na nossa bolsa aqui, por exemplo, eles têm que trocar por real. Isso tende a fazer o real se valorizar. É claro que tem diversos outros fatores, o risco fiscal, como a gente falou, a questão da inflação, a perspectiva futura, as reformas, as intervenções do governo no câmbio, então tudo isso influencia. Mas essa dinâmica dos títulos públicos federais, o carrego, o diferencial de juros, tudo isso é muito importante. Então, pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você gostou, deixe um like, deixe um comentário se você aprendeu alguma coisa nova que você não tinha tanta noção ou não sabia explicar tão bem assim. Deixe um comentário positivo, ative o sininho de notificações e se inscreva aqui no canal se você gostou para receber os próximos vídeos. Convido vocês a conhecerem também nossos cursos. Nós temos cursos de fundos de investimento imobiliário que falam como você ter uma exposição em imóveis de forma diversificada e tentando minimizar ao máximo possível os riscos. Nós temos o curso de BVI, Bolsa de Valores para Iniciantes, onde nós falamos, entre outras coisas, sobre economia, sobre essa parte de câmbio e como que ela influencia a Bolsa de Valores em si. E nós temos o curso STAT, que é para quem está começando no mundo de investimentos e quer ter os conhecimentos mais aprimorados dentro de um nível mais básico. Então, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.